Bora lá, vídeo 4, nosso último vídeo do módulo de fotografia de gastronomia. Antes da gente continuar nosso papo sobre linguagem, queria mostrar para vocês, dar uma indicação para vocês de 4 perfis bem interessantes, perfis de Instagram de fotógrafas e fotógrafos que trabalham com gastronomia e são bem referência na área. Vou sair um pouquinho aqui dessa tela. Primeiro, essa fotógrafa chamada Eva Flores, ela inclusive trabalha muito com a parte de educação também, fotográfica. Tem um Instagram bem interessante, eu gosto que digamos que ela é especializada nessa parte de, olha que coisa fina, patisserie, ou seja, dessa parte de doces, né, de produção de doces. Tem um trabalho bem interessante, bem bonito, bem rústico também. Esse aqui é Coisa Nossa. Michel Telsin é um fotógrafo que hoje está em Florianópolis. Tive a oportunidade de conhecer o Michel, é um cara bem gente boa, bem, assim, cara aberto. O que você precisar sentar e trocar uma ideia com ele, ele é uma pessoa super solícita. Fala até inclusive para vocês seguirem ele, trocarem uma ideia lá com ele no Instagram. Ele responde na medida do possível, claro. E talvez seja um dos caras que profissionalizou, digamos assim, o trabalho com fotografia de gastronomia aqui no país, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. O perfil dele também é bem bacana, ele vem trabalhando cada vez mais com a parte de vídeo. Velho, segue isso aqui, pelo amor de Jah, Kitchen Unnecessary. Quem faz é essa moça aqui, a Ashley Rodriguez, que também tem um perfil bem massa, vale muito a pena seguir ela no Instagram. Mas o Kitchen Unnecessary, na verdade, começou como um perfil no Instagram e virou uma série no YouTube. Fala sobre gastronomia, fala sobre sustentabilidade, recursos naturais, alimentação orgânica, fala sobre descobertas dentro dessa ideia do ato de comer. Muito massa, vale muito a pena. Por fim, o Andrew Scrivani, que talvez hoje está no top 5 dos fotógrafos de gastronomia mais venerados no mundo. É um cara que trabalha muito para New York Times, faz muito trabalho para a parte lá de comida do New York Times e faz macro como ninguém, papai. Eu acho que ele é o mago das macros, o mago das macros. Gosto muito do trabalho dele, vale muito a pena acompanhar essa galera, beleza? Vamos voltar aqui. Como eu falei para vocês, agora a gente vai falar um pouco sobre linguagem. Quando a gente está falando de linguagem, voltando à linguagem fotográfica 1, quando a gente viu toda aquela parte de introdução à linguagem, a gente viu que aqueles elementos que a gente pode destacar como composição, ambientação, iluminação, ajudam sim, no final das contas, a gente montar o discurso, a gente montar a narrativa da nossa foto ou do nosso conjunto de fotos. Eu vou falar para vocês um pouquinho como cada um desses elementos a gente pode explorar eles na prática da nossa fotografia de comida. Composição e ambientação fala muito sobre a disposição dos elementos que vão ser fotografados. Tem muito a ver também com o empratamento, com a ideia do food styling. E no final das contas, uma preocupação que a gente precisa sempre ter, porque é a partir dessa composição, dessa ambientação, que no final das contas a gente vai ajudar o nosso cliente, e o cliente do nosso cliente a entender qual é a mensagem que a nossa imagem carrega. Então, por exemplo, quando a gente olha essas duas fotos, elas são basicamente... Sim, esqueci até de dizer para vocês, toda foto tem aqui embaixo o nome da fotógrafa ou do fotógrafo. Vale muito a pena ir atrás dessa galera no Instagram, em redes sociais, para ir acompanhar o trabalho. O David Moons, se você for perceber, trabalhou esse díptico aí, né, essas duas imagens de um mesmo prato, para mostrar para a gente como composição e ambientação podem trazer resultados bem diferentes. A foto da minha esquerda, ou seja, essa daqui, ó, que você tem, o bom foi eu apontando, a foto da minha esquerda, onde você tem só o prato, existe um enfoque muito preciso no alimento. Então, o alimento ele tem que estar disposto de uma maneira X, a ideia todas aquelas características que a gente viu lá do food stylist, a ideia
da porção, né, que vai ser servida, também passa uma informação, o backdrop que você vai trabalhar também passa uma outra informação, enfim, ela tende a um objetivo. Se você for para a esquerda, lembra que eu falei isso na primeira aula, a gente ainda estava lá em sala de aula, ver como existe toda uma preocupação com a ambientação e com a composição e o arranjo harmônico desses elementos que compõem a imagem. Você tem o prato, mas eu não estou vendendo aqui só a comida. Você está vendendo um ambiente rústico, você está vendendo esse vinho servido numa taça que não é uma taça chique, mas ao mesmo tempo traz para a gente o elemento de que ele é homemade, ou seja, possivelmente é um vinho produzido da própria casa. Então você está falando de pessoas que trabalham com gastronomia de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, de uma maneira mais afetiva também, os talheres, sabe? Tudo isso ajuda a gente a, no final das contas, passar uma mensagem que a gente não pode construir um juízo do valor, dizer que é melhor ou pior do que a mensagem passada pela imagem do lado esquerdo, mas que é uma mensagem diferente, né? Com outros elementos. Então, assim, a gente precisa construir os planos, a gente precisa pensar nessa hierarquia visual que a gente constrói na imagem, pensando muito, pode entrar, gêmea, pensando muito no que vocês viram lá naqueles arranjos dos signos, né? Pensando que esses arranjos dos signos ajuda a quem está do outro lado a construir os significados. Então, não precisa necessariamente a gente trabalhar a regra dos terços, de composição de uma maneira tão, não quero dizer quadrada, né, porque isso é um juízo de valor, mas de uma maneira tão tradicional. A gente pode sim oferecer outros elementos, a gente pode sair um pouco da caixinha e tentar produzir imagens que despertem a atenção, não simplesmente porque tem uma harmonia visual ali muito bem ajustada. Olha aí, outra foto de ambientação que mostra pra gente, ó, que compõe o primeiro plano, o segundo plano de uma maneira interessante e traz pra gente uma série de informações e de tips, né, de dicas visuais que já oferecem ao cliente do teu cliente pistas do que ele vai consumir e fala um pouco mais sobre o ambiente também que ele vai visitar. A gente chama isso de unidade visual. Eu tenho um modelo interessante que a gente chama de regra 1, 2, 3. O que é a regra 1, 2, 3? É que a gente costuma dizer que o interessante é a gente ajustar até 3 elementos dentro do teu frame para, no final das contas, você também não criar uma poluição visual. Então, por exemplo, o elemento da esquerda, você tem o doce aqui atrás, você tem um alimento aqui na frente focado, e você tem esse papel aqui, né, que compõe esse fundo interessante que chama a atenção. Aqui do outro lado você tem o garfo, você tem essa bebida aqui em cima e você tem o alimento. Mas no final das contas tentar, ó, você tem o tomate, você tem um sanduíche, você tem aqui, ó, esse verdinho que parece manjericão. Por quê? Isso aqui também está me oferecendo informações que eu não vou poder buscar. Coloquem a mão na tela e fechem essa parte de cima da imagem. Eu olho para esse sanduíche e eu não sei muito bem, por exemplo, do que ele é feito. Tem um vermelho aqui que pode ser tomate, mas pode ser ketchup, mas pode ser maçã, sei lá. E um verde que pode ser um monte de coisa. Quando eu trago esses elementos aqui para cima, eu também estou desvelando para o meu cliente. Estou mostrando que eu trabalho com tomates frescos. Ai meu Deus, não é tomate recheado, como é o nome disso? É tomate seco, né? Produzido ali no próprio estabelecimento. Que o meu manjericão é muito fresco. A farinha aqui, ó, que tem um pouco aqui nessa parte de baixo no sanduíche, também mostra que a massa é produzida na casa. Então, quanto mais a gente monta esse arranjo visual, mais no final das contas a gente está transmitindo a mensagem de uma forma interessante e complexa. Iluminação. Obviamente vocês já devem ter visto isso lá com a Renatinha. A iluminação a gente divide muito dentro de duas perspectivas. A gente tem a quantidade e a qualidade, né? Quantidade de luz é a ideia que a gente pensa de sombra, de textura, de brilho. E qualidade são dois, entre aspas, tipos de luz. A luz difusa e a luz direta. Existe muita indicação para que sempre que possível você trabalhe com luz difusa na sua produção de gastronomia. Por quê? Você tem uma janela bacana, utilizando um difusor, né, para dar uma amenizada
nessa luz, se ela chega direta, é interessante porque é a luz natural, então é a luz que o alimento ele vai receber da maneira, entre aspas, normal, né? Você não vai estar produzindo, você não vai estar criando uma luz para fotografar aqueles alimentos. E sempre que você trabalha a ideia de sombra, de textura de brilho, você está trabalhando também questões que tem muito a ver com a ideia das próprias sensações, né, que aquela refeição ela vai causar. Então, se você trabalhar, por exemplo, brilhos, você pode diferenciar uma carne mal passada de uma carne bem passada, a partir desse trabalho com brilho. Textura, a gente viu nos vídeos passados que você pode brincar com essa ideia de textura para mostrar que você vai utilizar diversos sentidos, né? O teu paladar vai brincar um pouco com os sentidos. Se aquele alimento é mais seco, se aquele alimento é mais macio. Então, tudo isso dá para a gente fazer, ó, uma luz difusa aí bem equilibrada, entendendo que no final das contas ela serve a um objetivo final, né, nessa foto. Não é só a luz difusa pela luz difusa, mesma coisa. Então, entender que, esse cara aqui, David Loftus, dei uma googada nele depois, ele tem um curso bacana no YouTube, tem umas 5 ou 6 aulas. Ele é o fotógrafo daquele cara do Jamie Oliver, que se você faz compra no Pão de Açúcar, você possivelmente junta os selinhos para trocar pelas panelas lá da promoção dele. Então, iluminação também é muito do que você quer atingir, né? No final das contas, qual é o resultado que você quer oferecer para o teu cliente final. Eu acho que isso aqui pode ser um bom resumo do nosso módulo de fotografia de gastronomia. Regra dos textos é apenas um guia. Vá mais perto, corte o alimento, vá mais alto, vá mais baixo. Experimente, monte a cena. Lembre que você não precisa necessariamente ficar preso a uma regra visual. Vazio também é informação, você não precisa encher teu frame de informação demais, isso vai causar confusão. Sempre prato branco vai trazer harmonia, mas não necessariamente significa que você não pode trabalhar com um prato mais escuro, um prato preto, por exemplo. Mas sempre entender como aquilo ali vai dialogar com o alimento. Textura sempre trabalhar, tanto a textura do alimento como a textura do teu backdrop. Criar essa ambientação. Eu sempre gosto de dizer que é bom para uma mesma situação você ter duas fotos. A foto do prato e a foto do prato mais uma ambientação. A ação também traz resultados interessantíssimos. Então, mostrar o mel caindo, mostrar, sei lá, de alguma forma o prato ali com uma certa sobra de algo que foi consumido. Menos é sempre mais, assim, não acho que quanto mais informação a gente coloca, mais existe a probabilidade da gente acertar com o nosso cliente. Não é assim. Entender muito bem que informação a gente precisa oferecer ela de algo, a partir de algo muito preciso e trabalhar a ideia de cor, né? Cor e alimentação tem tudo a ver, são duas questões que estão bem entrelaçadas. Deixa eu voltar aqui. Pois bem, agora dei uma sacada lá no Google Classroom que eu vou colocar aquelas modificações do trabalho que eu falei lá no primeiro vídeo. Qualquer dúvida deixa lá, tô por aqui. Esses vídeos eles vão valer pela aula da semana, ou seja, de hoje, de sábado. Qualquer dúvida, sábado também eu tô lá no Google Classroom, se precisarem de mim. E terça-feira eu queria conversar um pouco com vocês sobre a ideia que vocês estão tendo para produzir o trabalho para entregarem no sábado que vem. Beleza? Valeu, galera. Fiquem bem, se cuidem. É nóis. Beijo.